Começando mais um Pode Ser Você, histórias que inspiram. E mais uma vez, um novo capítulo. Hoje a gente tem a história da Beatriz, que vai emocionar vocês. Eu tenho certeza que, como todos os nossos encontros, vocês não fazem ideia. O poder da história. Costumo dizer que mais do que as histórias, é como elas são narradas. E principalmente o privilégio e a oportunidade que a gente tem de contar a nossa própria história. Mas hoje ela não veio sozinha. Mas eu quero primeiro que a Beatriz se apresente. Quero agradecer a tua presença. Quero agradecer também a presença do Alexandre. E a gente vai começar ouvindo brevemente de todas as histórias. Que história você decide compartilhar com a gente no nosso podcast hoje? Prazer imenso estar aqui, Ana. Muito obrigada pelo convite. Gratidão enorme. É um prazer de verdade estar aqui sentado à sua frente e poder contar um pouquinho da minha história. Eu sou Beatriz Jabornick, eu tenho 32 anos, sou mãe do Flávio, de 16, e do Bernardo, de 6 anos. Hoje eu vou falar sobre paralisia facial. Uou. Bom, eu sou o Alexandre Jabornick, estou aqui na posição de marido, admirador, esposo, que por toda essa fase estivemos juntos, né, meu amor? Firme, forte, honrando aí. É contigo. Agora conta um pouquinho, você começou primeiro contando aí que você tem 2 filhos, né, com uma diferença bem razoável de idade. Sim. Então ali, você tão jovem, 32 Fui mãe anos. com então... 15 anos de idade. Ok. E como é que foi lidar com essa maternidade aí tão cedo? E aí, aonde entra essa questão dessa paralisia? Queremos entender, né, esse capítulo da sua história. Fui mãe aos 15 anos e hoje posso falar com muita propriedade que rede de apoio faz total diferença na vida de qualquer ser humano. Fui mãe aos 15, como eu disse. Se eu não tivesse meu pai, minha mãe, minha família, obviamente o pai do meu filho também esteve comigo, eu não sei o que seria de mim, porque acho que um capítulo da minha história teria ficado congelado. E através deles, eu pude continuar na escola, pude inclusive fazer uma faculdade, pude ter o filho, mesmo aos 15 anos, porque eu era uma menina, uma jovenzinha, mas meu pai, minha mãe e o meu companheiro pôde me ajudar a cuidar, a estar ali presente. E isso é muito gratificante para mim. Essa era a primeira pergunta, né, que eu ia te fazer, que é, diante desse impacto, né, a gente está iniciando aí a vida adulta, né, se deparar com a complexidade da maternidade, qual foi o impacto? E aí você me traz que, na verdade, a diferença aconteceu e não houve uma grande disruptura. É desafiador, mas o fato de você ter uma rede de apoio fez total diferença. Fez para minha saúde mental. Mas os julgamentos foram terríveis. Imagina 15 anos atrás, Ana. Tudo bem que eu não era a primeira nem a última. Mas hoje, na verdade, meu filho tem 17 anos. Então, eu sempre falo 15 anos, porque eu tive com ele com 15, né? Mas há 17 anos atrás, uma menina de 15 anos ter um filho, nossa. E como é que você conseguiu lidar, né, com o julgamento? Porque é excelente você falar sobre isso. Porque eu falo que muitas das nossas histórias, elas têm esse fator de peso, de dor, de angústia que é atrelado não exatamente ao que a gente está vivendo, mas como a gente é visto e julgado por aquilo que a gente está vivendo. Então, como é que você conseguiu lidar com esse julgamento com pouquíssima idade, né? Não está madura ainda, com início ainda, nem entrou na fase adulta ainda. Eu estava na escola, estava no ensino médio. Eu consegui lidar com tudo isso. Primeiramente, eu agradeço a Deus por ter me dado força, por ter escrito a minha história. Então, eu acho que nada acontece por acaso. Hoje, inclusive, eu sou quem sou, forte, determinada, resiliente, porque eu, na juventude, passei por isso. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Mas foi fundamental a família do pai do meu filho e a minha família. Isso, para mim, não teve preço. Porque a minha mãe e meu pai, eles nunca recuaram.
Então, sempre me deram muita força. Nunca viraram as costas pra mim. Óbvio que foi impactante. Pra eles foi um susto. Sim. Meu pai achou que aquele momento ali pra ele ia ser... Acabou com a minha filha, né? Tipo, parei minha vida. Só que não, ele respirou. Minha mãe também falou, não, estamos aqui, vamos abraçar e vamos... Nossa, muito interessante você trazer, né? Temos aí os filhos, atualmente sou mãe também. E você trouxe uma questão que é tão delicada e que a gente precisa falar sobre este olhar dos pais que geralmente, por uma questão de expectativa em relação aos seus filhos, eles ao invés de olharem e apoiarem os seus filhos, eles julgam, eles excluem porque os filhos não atendem às expectativas deles. Essa foi uma fase da Beatriz, né, que eu sou o padrasto, né, do filho dela, do Flávio. E aí foi de um primeiro relacionamento dela, então ela já teve aí, aos 15 anos, aí uma vida diferente, né, uma boa experiência. E aí depois, numa outra fase, quando eu conheci a Beatriz, o Flávio tinha 7 aninhos, né? Eu lembro dele. Menininho. Um pequenininho, com 7 anos. Essa semana completou 17. Olha como passa o tempo, né? Rápido demais. Então, essa foi uma primeira fase. Você perguntou do julgamento, né? Então, essa questão de julgamento é muito... É estranho, né? Porque as pessoas... Ela foi super apoiada pela família, né? Pelos pais dela, principalmente, os irmãos, etc. Mas muitas pessoas próximas dela também a julgaram, né? Teve bastante julgamento. E família. Ou seja, o julgamento veio principalmente daquelas pessoas mais próximas, que a gente chama de família. E o acolhimento, além da minha família, que foi o meu pilar, veio de pessoas que eu jamais imaginava. Foram lá, me abraçaram. E hoje, né? Hoje, a gente dá valor por isso. Porque lá eu era muito jovem. Pra mim era, né? Imagina, um misto de emoções. Mas quem eu menos esperei foram as pessoas que me deram um abraço. E é interessante que, infelizmente, né? Isso que você traz é comum a gente ouvir. Então, as pessoas que eu mais achava que me apoiariam, que estariam do meu lado, que não me julgariam, foram exatamente aquelas que mais me julgaram, que não me apoiaram. E, de uma forma ou outra, vem o apoio. Às vezes é onde a gente nem imagina que possa acontecer. E reconhecer isso faz diferença. Porque muitas vezes, por conta de ego, por conta de orgulho, a gente fica amarrado esperando que aquelas pessoas que a gente deseja receber o apoio, dê o apoio pra gente. Então, se não vem dessas pessoas, de quem vem não me interessa. E as pessoas deixam de desfrutar desse suporte para fazer esse movimento de, diante dos desafios, se tornar mais leve. E você ia falar alguma coisa, Alexandre? Sim. E até complementando o que você estava falando, aos meus 47 anos, né? Que não parece, mas... Não parece mesmo. Mas é isso, a força, as pessoas que te ajudam são pessoas que você menos imagina, menos espera, são aquelas pessoas que estão te ajudando. As pessoas que você poderia acha que poderia contar mais, são pessoas que estão ali para apontar o dedo para você. Enfim, isso a gente está trazendo para a vida, né, Bia? É para a vida que isso está vindo. É, né? Porque, inclusive, eu tenho laços até hoje, né? Então, hoje, as pessoas sabem o carinho que eu tenho, nunca perdi contato, minha família que tá no meu coração, a família, os avós, inclusive, do Flávio, que sempre me apoiaram, junto com a minha mãe e com meu pai. Com certeza. Então, eu só tenho a agradecer, né? De verdade. Nossa. Fez parte da minha história. Esse é um capítulo. E aí, depois de se fortalecer, eu acho que a vida tinha surpresas aí. Muitas. Conta um pouquinho dos próximos capítulos da sua história. Vamos lá, já vamos direto ao ponto? Como você quiser. Junho de 2023. Pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Exatamente no dia 2. Um dia normal, como qualquer outro. Sou corretora de imóveis. Somos casal de corretores de imóveis. Num dia de gravação. Dia ensolarado, dia tranquilo. Dia bonito. Dia bonito. Às 19 horas, eu não sabia que ia mudar a minha vida. É
é muito forte pra mim, porque a partir daquele dia foi um rompimento de ciclo ali, eu diria. Aquele dia foi transformador, Ana. Não é, amor? Porque às 21 horas eu dei entrada no Hospital São Luís, a princípio como AVC. Cheguei e me assustei, porque eu estava com ele numa gravação, a gente já estava terminando, e minha boca começou a ficar torta. Primeiro, na verdade, eu senti uma dor aqui. Tava no carro, senti uma dor aqui atrás. Parecia como, sabe, como um torcicolo? Senti do nada. Senti uma dor aqui. E aí, eu ando com dipirona, uma dorzinha de cabeça. Falei, vou tomar. Não gosto de sentir dor. Quem gosta de sentir dor? Vou tomar um dipirona aqui. Tomei dipirona, a dor não passou. E a gente tinha, inclusive, que terminar uma gravação, né? Isso. E nós fomos até o escritório, terminamos a gravação e eu me senti já desconfortável. Falei, deixa eu ir no espelho, sabe? Começou a se repuxar, começou um negócio estranho. E eu sorri, de frente do espelho. Meu olho começou a ficar muito aberto. Esse olho, mais do que esse, começou a ficar bem mais esbugalhado. Isso aqui inchou, em frações assim de 2 horas, do momento que eu tive a dor. E eu falei, gente, é uma coisa estranha. Não tá normal isso. E o Alexandre, terminando uma gravação que ele tava tendo no escritório, eu falei, bom, vou ficar quietinha, não vou falar nada. Depois, quando terminar a gravação, eu retomo com o Alexandre e falo, a gente precisa fazer alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa. Terminou a gravação, e antes de terminar a gravação, o Pedro, que tava fazendo a filmagem com a gente, falou, deixa eu tirar uma foto do casal. E eu já estava me sentindo estranha, mas mesmo assim eu fiz a foto. Então você tem essa foto do momento. Tem, e se você dá um zoom, é um pouco... eu diria... Eu sei, porque eu sei, né? Então é notório. Essa diferença que deu logo na foto. Terminou, voltei pro carro e falei, Alexandre, não sei o que aconteceu, mas eu tô sorrindo torto. Aí, Alexandre, Bia... Tá de brincadeira. Essas horas... Tá de sacanagem, né? Já sou sarrista, né? Eu falei, tá de sacanagem, né? E eu super preocupado. Eu falei, mas o quê? O que aconteceu uma hora dessa? O dia foi tão tranquilo, foi tão bom. Aí ele falou, para. Sorri direito. Aí eu falei, gostaria. É muito sério. Aí ele falou, o que você tá sentindo? Aí eu falei, eu não sei. Algo tá estranho. Às 21 horas eu estava dando entrada no São Luís, Ana. E logo no totem, sabe aquele totem que você tira? Tava lá. AVC, boca torta. Nossa. E eu nem assimilei o que seria um AVC, só sabia que era uma coisa muito grave. Só que eu tava tão precisando de ajuda ali, o Alexandre também inexperiente, lógico, nunca passou por isso. A gente sem saber, eu vi na feição dele, né? Porque ele também se assustou. Ficamos preocupados. Né? Aí eu já comecei a pensar, o que é um AVC? Como é que é isso? A proporção disso na minha vida agora. Passou uma história, um filme, meus filhos em casa, mãe, já passou uma história na minha cabeça. Eu falei, AVC não é nada legal. Isso porque eu vi no totem, boca torta, estava com a boca torta, eu falei, pronto, deu ruim. Com 32 anos. Com 31. Tinha 31. 31 anos. Né? Tinha acabado de fazer 31. Muito, muito, muito nova. Novíssima. Novíssima. E quando eu fui pra recepção pra falar, né, que eu precisava de atendimento, a moça falou assim pra mim, o que você tá sentindo? Aquela pergunta, né, na hora, pra entender qual... Eu falei, olha, expliquei um pouco pra ela, eu não sei o que é, mas a minha boca está torta e meu olho tá... Ana, ela olhou assim pra mim, com o olho esbugalhado. Aí ela, só um minuto, por favor. Pegou o telefone e ligou direto na emergência. Como é que foi acompanhar? Porque você estava sentindo e ali... Foi... Então, aí já foi múltiplas sensações, né? Até porque nessa nova fase da Bia aí, nessa continuação da vida dela, nós temos um filho de 6 anos, o Bernardo.
E aí já começou a passar um monte de coisas na cabeça, você já começa a ficar preocupado com tudo aquilo que está acontecendo. Como assim? Isso também é sintoma de AVC? Como assim? E foi muito estranho, né? Porque eu e você ali naquele lugar, só eu e você, Só eu e você. bateria de celular zerado, porque a gente passou o dia inteiro gravando, o dia inteiro fazendo filmagens, etc. Não tinha mais nem bateria e aí eu ali naquela situação de espera e a moça que atendeu já chamou lá o médico especializado, Sim. né, especialista no assunto, para já levar ela direto lá para Fichinha, dentro. aquela fichinha outra Ou cor, seja, sabe? Sim, de emergência. já não teve que esperar nada. Quando o sintoma é esse, já levaram correndo para lá. E aí a gente fica naquela ansiedade, naquela preocupação, naquela angústia. Meu filho em casa. Eu nunca vou esquecer do olhar daquela recepcionista. Porque ali, Ana, pra você ter uma noção, parece que caiu a minha ficha. Alguma coisa muito séria estava acontecendo. Mas como Deus é perfeito e maravilhoso, fui para emergência. Começaram os exames, né? E eu um pouco assustada. O Alexandre não pôde entrar na emergência. Eu sabia que ele estava sem bateria. Sem celular. Sem celular. Tira a roupa, coloca o avental, já colocou o... Esqueci o nome Os daqui. eletrodos. Os eletrodos, deita. Um momentinho que o médico já vai chegar aqui para conversar contigo. Já coloca aqui exames, já começa, fica deitada. Aí o doutor chega. Oi, Beatriz, tudo bem? Eu, tudo, doutor. Aí ele, o que tá acontecendo? Vamos fazer um teste aqui? Aí eu falei, claro, doutor, vamos fazer um teste aqui. Me atendeu muito bem. Qual o seu nome completo? Você tem filhos, Beatriz? Qual o nome dos seus filhos? Você conseguia responder tudo? Tranquilamente. E eu, por que o doutor tá falando isso, né? Aí ele, você mora onde, Beatriz? Aí eu fui falando, fui conversando básicas, com ele. né? Perguntinhas assim, completamente... O doutor Básicas. tá falando isso. Aí ele olhou e falou assim, sorri, abre os olhos. E eu, doutor, deixa eu só te pedir uma coisa. Meu marido tá lá fora. Assim, eu tô me sentindo bem, tá? Só tá estranho aqui. Mas assim, avisa pra ele que tá tudo bem. Aí ele, não se preocupa com o seu marido, agora é com você, mas a enfermeira vai informar. O que ele estava fazendo ali, Ana? Ele estava entendendo se eu não estava com confusão mental. Começou a examinar a parte direita do meu corpo, se eu tinha os movimentos, porque o que acontece? O AVC, como eu estava falando sempre do AVC, porque o AVC, um dos primeiros indícios dele é o movimento, perde o a movimento. confusão mental. E eu ali, como pra mim eu não tinha ainda raciocinado a questão do AVC, né? Porque eu só sabia que era uma coisa grave, mas eu fui. Aí ele falou, só um minutinho, Beatriz, tá tudo certo, tá bom? Sim, atendimento impecável. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele fez um vídeo, pediu pra eu falar, fazer gestos com a boca, abrir muitos olhos, sorrir, e foi pra sala. E eu continuei lá. E eu, enfermeira, só me dá um spoiler do que pode ser, porque eu vi o AVC, é isso mesmo? Ela falou, não, o médico já vem aqui. Às 11h30 da noite, Aninha, o médico fala assim pra mim, você teve paralisia facial. Como é que foi ouvir esse diagnóstico? Eu fiquei... Foi um sentimento de tipo, por quê? Eu sei que você é cristã, né? Como é que foi a sua relação naquele momento? Quando você fala por quê, em algum momento você sentiu raiva, sentiu abandono, por você ser cristã, né? Desamparo. Naquele momento eu pensei exatamente assim, qual o propósito, Senhor? Por que tá acontecendo comigo? E por que tem que ser dessa forma? Veio um misto, assim, de emoções. Eu falei, como que vai ser daqui em diante? Muito inchado, Ana. Tenho fotos. Muito inchado. O olho, assim. E quando eu perguntei assim, doutor, quando que isso passa? Qual foi a resposta? Porque pra mim, tá bom.
Porque, ok, já tô aqui. É isso, não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer. E eu só quero fazer uma observação, Ana, porque ela era uma garota, como ainda é, né? Continua sendo uma garota que aparecia muito no Instagram. E não é porque é minha esposa, mas eu tenho que dizer que o que ela mais gostava de fazer, vídeos sorrindo, um sorriso lindo, um sorriso abençoado, que era o que é o tempo todo. Se tinha um lugar para ela colocar a câmera do celular, era no rosto dela e mostrar esse sorriso dela. E aí você imagina uma pessoa recebendo a notícia de um médico que está com uma paralisia facial. Ou seja, ia impactar o meu sorriso. Senti vergonha, senti medo. Eu falei, e agora? E quando eu perguntei pro doutor, o doutor falou assim, olha, Beatriz, vou te encaminhar para um otorrino, porque quem trata disso é um otorrino. E pode ser que seja em 90 dias que volte. Ou pode ser 6 meses, ou pode ser 1 ano, ou pode ser 2 anos. Tudo vai depender de você, do seu corpo. E como é que foi ouvir, né? Ainda o Alexandre trouxe que o sorriso não era só para você, era também instrumento de trabalho. E é num lugar que é assim, é no rosto. É o rosto. Né? Não tem como esconder, não tem como saber que ali tinha uma parte do seu rosto paralisada. O sorriso e o olho, né? Aí eu vou te falar uma coisa que pra mim, assim, foi incrível. Ali, naquele momento, eu dei valor no simples fato, Aninha, de poder piscar, de poder sorrir. Quantos sorrisos eu já não dei? Mas eu não dava valor. Quando você fala isso, né, e uma das falas que eu sempre trago, que é o que realmente importa, porque a gente vive numa correria o tempo inteiro e a gente está buscando algo incrível, extraordinário lá no futuro. E aquilo que é mais simples, que está aqui acontecendo no agora, a gente não percebe o grande valor. E a gente, infelizmente, em vários momentos da nossa vida, a gente só para prestar atenção e perceber o valor quando ou a gente perde, Sim. ou a gente tem a ameaça de perder. Não tem a ameaça. Exatamente. E tive que fazer uma série de exames, né? Fiz eletromiografia. Sim. Você tem uma noção, são agulhas que colocam no seu... Um exame extremamente dolorido, chato. Tomografia, tudo que você possa imaginar eu fiz para poder identificar onde, por quê. Da onde que vem isso? Fomos até numa especialista. Fomos uma né, especialista de paralisia facial. Quero até saber, né? Porque qual que é, imagina, né? Principalmente para uma mulher, Ana, a vaidade, né? Então, todos nós somos, mas você imagina, para a mulher ainda muito mais. Então, se o sorriso era o que ela mais gostava de mostrar, de apresentar para os outros, e aí está numa situação como essa. Então, a gente foi atrás de especialista e aí era uma ansiedade para os dois, porque, imagina, também para o casal. Ela, principalmente, mas eu tinha que controlar a minha ansiedade. Eu ia perguntar como é que você lidou com isso. A minha preocupação, porque eu queria que ela se recuperasse o mais rápido possível. Porque a gente ficava triste, a gente ficava infeliz ali com toda aquela situação e eu vendo ela daquele jeito, não era legal, não era satisfatório, né? Então a gente buscou todo... Fui em todos os especialistas, mas o que mais me impactou foi quando eu tive a consulta com o Dr. Pedro, um otorrino, que eu queria entender, né? Ainda tinha que chegar os exames e tal, eu ia mostrar para ele na semana seguinte. E eu falei, doutor, especialista inclusive, ele fez residência com paciente de paralisia facial, então ele via muito isso. Ele era aquilo... Estava acostumado. Ele falava, Beatriz, então Deus é tão lindo, que eu fui tão direcionada dos médicos, que eu pude entender que não era só comigo. Tudo bem que ninguém quer ter um diagnóstico de paralisia facial, óbvio. Mas eu me senti acolhida, inclusive, pelo médico. Eu me senti que dá um lugar aí de esperança, né? Isso. Então não acabou, eu tenho chance de reverter. Exatamente. De voltar com meu sorriso de volta. É isso. E o que o doutor fez? Já me passou vários medicamentos, porque a paralisia facial, ela tem um vírus. Pode ser através de um vírus. Você sabia disso? Então, essa parte, né, que a gente nem imagina. E
às vezes frações de segundos que mudam a nossa história. Que mudam a história. Então, conta um pouquinho mais sobre essa questão do vírus, né? Tem um vírus que pode ser que ele, em decorrência desse vírus, você tem a paralisia facial. Acabei esquecendo o nome do vírus, mas podem pesquisar que tem um vírus. Ou alguma contusão que você fez. Igual, na época eu tava fazendo jiu-jitsu. Tá. E o médico me perguntou, você bateu a cabeça? Você fez alguma coisa? Você teve algum movimento? Porque ele investigou para entender onde... Porque tem pessoas que caem... Ele tinha um paciente que caiu de bicicleta e acabou tendo a paralisia. Uma simples queda. Girou. Aí eu falei, doutor, meu treino não foi nada atípico. Nada que pudesse, me machucou. Não. Vírus, vamos ver depois que eu tomar a medicação. Porque quando você toma a medicação, você... Tomei a medicação também, não era o vírus. Aí o doutor, depois que eu trouxe todos os exames, né? Ele falou assim, Beatriz, um CNPJ continua sendo mais importante do que a sua vida? Isso pra mim era, como diz uma amiga minha, caiu uma bigorna na minha cabeça. Porque eu fui diagnosticada com burnout. E aí, né, é estarrecedor, porque a gente às vezes escuta distante. A gente usa, né, o termo, e a gente não faz ideia das sequelas, das consequências que a gente pode adquirir quando a gente entra em processo de desequilíbrio, quando a gente coloca uma parte da nossa vida à frente da nossa própria vida. E, infelizmente, nesse movimento de viver no automático, a correria, que todo mundo acha bonito, eu falo, quando as pessoas falam, eu tô correndo, eu falo, tá correndo pra onde? Tá correndo de quem? É isso. Porque a gente normaliza, a gente acha bonito, a gente incentiva e não há o que pague jamais a nossa qualidade de vida, a nossa vida íntegra. E você é autônoma, né? Vocês são corretores. Como é que foi? Porque existe essa relação do quanto mais eu trabalho, ou se eu não estiver ativo, eu não ganho. E aí escutar que toda essa paralisia não foi vírus, não foi contusão, mas foi uma tensão e excesso derivado do ambiente de trabalho. Ou seja, Ana, resumo, né, para deixar claro para todo mundo, estresse. Saúde mental abaladíssima. Abaladíssima. A partir daquele momento que o doutor falou uma coisa tão óbvia, eu olhei para trás, eu falei, caramba, quem é a Beatriz? Quem é a Beatriz se ela não tiver saúde? Quem é a Beatriz sem saúde, com filhos, marido, família, amigos? Gente, uma coisa que eu aprendi na dor, e sempre falei muito, tá? Mas eu nunca foi tão forte pra mim. É que o trabalho, ele não pode ser à frente das coisas. Ele não pode. Pra mim, a saúde é essencial e a minha família é essencial. Eu ia te perguntar, como é que... A gente falou, né? Você começou falando que teve um antes e um depois. Então, teve um momento ali onde você deu entrada. Aquela história, dali para trás foi uma história. E depois ainda de descobrir o diagnóstico, foi outra história. Então, depois que você soube disso, como é que você conseguiu administrar e fazer com que isso que você está trazendo, como desejo, como clareza de valor, fazer acontecer na sua vida? E como é que vocês, como casal, como família, conseguiram administrar isso? Porque eu sei que a gente fala muito sobre a necessidade do equilíbrio, sobre as pausas necessárias. Essa questão da saúde emocional e do burnout é algo muito sério. É muito sério. E talvez a gente só não dê tanta importância porque parece que não aconteceu algo tão grave com alguém que está do nosso lado. Ou com a gente mesmo. Como é que vocês conseguiram fazer toda essa mudança, esse ajuste, para conseguir fazer valer naquele momento da dor, naquele momento em que você identificou o porquê que você estava ali internada, num hospital, com o seu rosto, com o seu sorriso ameaçado ali, sem poder sorrir.
Como é que foi esse depois? Esse novo capítulo da sua história? A história de vocês, né? Se resume em pouquíssimas palavras, gente. Deus. Ele me sustentou e me sustenta até aqui. Ana, sem Deus na minha vida, eu jamais, posso falar pra você com propriedade, tudo que eu passei na minha vida até hoje, jamais teria conseguido superar. Minha fé, minha perseverança, de falar não. É só mais um obstáculo. Fácil? Nunca vai ser fácil. Mas eu tinha meus filhos, meu marido, que me deu total apoio. Eu olhava pro meu marido, Ana, e eu falava assim, tá feio, não tá isso? Não falava, amor. O Alexandre, não, amor, você é linda. Aí eu, tá, com a boca desse tamanho. Uma pessoa que se olha no espelho e vê que o rosto dela não tá como ela gostaria. Eu até diria até um pouquinho, você falou do depois, mas eu queria voltar um pouquinho antes, Ana, porque quando ela teve essa paralisia facial, ali já era o segundo sinal. Tive sinais. Do excesso de trabalho dela. Um pouco antes da paralisia, ela teve infecção nos rins. E tudo de novo. Por quê? Excesso de trabalho. Não estava cuidando da saúde, alimentação, não estava se alimentando bem. Então, isso já foi um primeiro aviso, nós entendemos. Fora as minhas dores de cabeça. Isso já meu foi. estresse. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha que tomar remédio para ter hiperfoco. Porque eu queria muito mais. Nossa, é mesmo. Eu ia falar que você já devia estar com um esgotamento. Então, na verdade, era pra... Eu queria mais, eu quero performance. Eu quero performance, eu quero focar. Olha, doutor, no meu trabalho eu tenho muita interrupção, tá? Eu preciso estar mais focada. Ele, não, tudo bem, tem um remédio aqui pra isso. E a gente tem, né? Inclusive, essa questão hoje é mais do que nunca atual, porque se normaliza, se incentiva e é patenteado mesmo, né? Os médicos acham, inclusive fazem uso, em troca dessa falsa... esse falso sucesso a qualquer custo. Exatamente. Inclusive, era uma descarga de dopamina. Esse remédio nada mais é que uma descarga. É uma droga. Só que eu me sentia bem, porque eu me sentia mais produtiva. Que isso que era o que importava para ela. Para mim, o que me importava era ser produtiva na empresa, era cada vez mais render para ter faturamento na empresa, para a empresa crescer. E aí... E isso foi por muitos anos. Quantos anos, mais ou menos? Uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. É muito tempo. É muito tempo. Com o corpo nesse estado, né? Eu entrei nesse ritmo. No limite. Porque uma coisa que eu aprendi, Ana, é que projetos têm tempo determinados. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais eu desenvolvo. Ok. Mas quanto mais? Até onde? Até você prejudicar a sua saúde? Isso tem preço, então? E é legal você falar, porque a gente costuma dizer que a gente tem um piso. Então, esse é o mínimo. Só que a gente não tem um teto, né? E a gente é incentivado a ir para este lugar do infinito. Custe o que custar. E aí eu costumo dizer, não só terapeuticamente, mas as palestras, que o meu lema é: saia do automático e viva o extraordinário. Isso. E aí o que sustenta essa frase é o que realmente importa. Aonde a gente coloca ali na mesa, a gente coloca e a gente tem em vista o tempo todo que não é um único fator que torna a gente com sucesso e que, na verdade, esse excesso que a gente termina... E por isso que esse podcast, inclusive, ele conta histórias. Não é um podcast que é voltado só para o papel que a gente exerce enquanto profissional. A gente está falando do ser humano como um todo, e aquele ser humano, independente do momento profissional dele, ele vai ser o autor da história dele, mudando de trabalho, mudando de carga horária, tanto saudável, tanto adoecido. Ele é o protagonista da história dele durante todo o percurso. Só que quando a gente coloca o nosso papel, seja ele qual for, acima da nossa vida, de quem nós somos enquanto pessoa, entendendo que o maior sucesso que a gente pode ter na vida é aprender a desfrutar as pequenas coisas enquanto elas estão ali presentes. Nossa, Ana. Isso é fantástico porque no outro dia eu fui tomar café da manhã e eu falava: amor,
não consigo tomar o café que eu tomei todos os dias. Porque, imagina, esse Eu lado faço, aqui... né, pra gente, todos os dias. Exatamente. Sentar à mesa, mesmo mexendo no celular, porque eu sentava à mesa, era mexendo no celular o tempo inteiro. Eu não tinha tempo de qualidade. E quando o Alexandre me falava, amor, você não acha que você tá... Nas refeições. E a gente se fosse tá- café da manhã, almoço, janta. Ela queria estar junto comigo, só que o celular dela, Era mais importante. do trabalho, estava o tempo todo junto. Por quê? Porque ela queria se doar para o trabalho, ela não queria deixar a desejar no trabalho dela. Fosse para os clientes, fosse para as sócias, Não, você não tá enfim. entendendo. Um Ela cliente, se doava. se eu visse uma notificação... Gente, olha, esse podcast, eu vou dizer pra vocês, é muito disruptivo. É. Porque parece que a gente tá falando, a gente tá indo na contramão, né? Porque a gente fala hoje sobre hiperperformance, sobre a gente, de fato, o empreendedorismo como um aliado do sucesso, da prosperidade. A gente tá falando, na verdade, do lugar aonde, sim, vai ter performance, mas não é só isso. E não é tanto isso. Então, até você fez um comentário um pouco antes, falou, nossa, Ana, o que você ia trazer? Bom, é que com tudo isso que a gente vivenciou, né, que a gente aprendeu, porque era sempre trabalho, 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 performance, performance, performance. Então a gente entendeu com tudo isso que o trabalho, até mesmo nessa empresa, não nos levou aonde a gente sempre desejou. Eu diria até que a partir de a gente entendeu como que tem que se levar a vida, e aí ficou claro para mim, e isso a gente agora entende juntos, e ela consegue ter essa percepção, porque a nossa vida mudou. A gente sim continua trabalhando, né? Óbvio, a gente continua tendo lá, fazendo a nossa renda, até porque temos 2 filhos para criar, né, Bia? Continuamos Então, trabalhando, nada mudou. O e que nada mudou mu- na nossa vida, né? Não tô falando que o trabalho não é importante, tá, gente? O trabalho é importante. O trabalho edifica o homem. Isso é fato. Mudou a minha rotina. Ótimo. Saúde. É sobre mudar a minha rotina. Hoje para mim é saúde. Isso, inclusive, é uma frase do Joel, que faz para mim total sentido na minha vida. Hoje eu entendo A ordem. a ordem. A ordem. A ordem é fundamental. Saúde. Qual é a ordem? Família, trabalho. E trabalho. É isso. Para a gente poder trabalhar, a gente precisa estar bem com a nossa saúde. Se o nosso alicerce, que é a nossa família, não estiver bem, o nosso trabalho não vai render como nós gostaríamos. Então a ordem é essa, até pegando a frase do nosso colega Joel J, né? Saúde, família, trabalho. E eu posso falar isso com propriedade porque eu vivi isso. É. E então, a partir do ponto que eu ressignifiquei minha história com tudo que aconteceu, eu comecei a ter paz. Eu comecei a olhar as coisas de uma outra perspectiva. Comecei a entender por que o Alexandre falava tanto para mim dar uma pausa. Quando o médico falou aquilo, eu falei, poxa, mas espera, não é mais meu marido falando? Que a gente não fala. Eu caía naquela história, né? Santo de casa não faz milagre. E é esse lugar. E aí, assim, eu tô te ouvindo, tô aqui pensando o quanto, né, isso é comum de escutar. Tanto quando eu vou palestrar nas empresas, dentro do consultório, esse lugar do excesso, esse lugar do. As pessoas não têm tempo para nada. Elas não têm tempo para si. E elas, de novo, correr, estar no automático é passível de aplauso, de admiração. A pessoa trabalhar 12 horas por dia, ficar sem dormir. Nossa, que bom que você tá indo atrás. Como é que você conseguiu? Porque você falou que tomava medicação. Exato, eu tomei medicação por um período. Só que aí que tá, Ana. Eu sempre fui uma pessoa que sempre olhei pra vida saudável. Principalmente meu marido, que sempre falou muito de vida saudável. Eu comecei a enxergar que o meu estilo de vida não era saudável. Que Vou te mudança? dar um exemplo. Eu ia te perguntar. Eu tomava esse remédio e eu ficava um período de 12 horas super dopaminada. Então eu tinha hiperfoco, eu conseguia desenvolver, ter alta performance quando eu estava com ele. Ele tem um período de 12 horas. Após 12 horas, o que acontecia? Apagão, né? Apagão, dava uma depressãozinha, dava aquela angústia. E eu falava, Deus, não quero sentir isso. Não quero, tá me incomodando esse estilo de vida. Mas o que acontecia? Eu entrava no automático.
Por quê? Porque eu estava viciada naquele estilo de vida. E o resultado, né? Porque a sensação é, estou no topo do mundo, estou conseguindo romper as barreiras. É aí que tá, Ana, mas eu não normalizo isso. Eu nunca vou normalizar isso. Porque eu sei o que eu passei, eu sei o que... Eu não diria que eu perdi, mas o meu tempo de qualidade podia ter sido muito melhor. Hoje, olhando para trás, né? Olhando para trás, quanto tempo eu perdi. Você tem culpa hoje, quando você para? Antes, acho que tinha culpa, não conseguia parar. Eu não conseguia parar e eu estava no looping de falar assim, é só por um tempo, era só por um tempo. Só que foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E não era um tempo. Eu determinei aquilo pra minha vida. Quando aconteceu da paralisia facial, que eu olhei pra trás, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pros meus filhos. Eu não quero isso pros meus amigos. Hoje, esses meus amigos sentam e falam, estou na correria, estou aqui. Eu falo, gente, esse negócio de não tenho tempo, eu não normalizo isso. Você tem que ter tempo. E como é que vocês fizeram, né? Porque tem que ter tempo, e aí essa balança, ela é desafiadora. Muito. Sou empreendedora também, e é um grande desafio. Como é que você... Eu costumo dizer que meu lema é trabalhar cada vez menos, ganhar cada vez mais. Esse é meu lema. É isso. É assim que é lindo, mas na teoria existe uma prática, né? Existe um preço a se pagar também. Sim. E o que você fez, o que vocês, enquanto dinâmica de casal, fizeram para conseguir ter o retorno financeiro, continuar empreendendo, continuar tendo foco no resultado para ganhos, porém estabelecendo uma rotina saudável e equilibrada? Eu priorizei tempo na minha agenda. O tempo para Beatriz. O tempo para minha família. Ai, que demais. E algo... Foi difícil? Horário para tudo, Ana. Foi difícil? Não. Eu diria até que foi disciplina, né? Que Disciplina. A gente focou muito nisso e é muito bacana porque, por mais desafiador que seja, mas foi um treinamento. A gente, além de casados, a gente trabalha juntos, a gente faz praticamente tudo juntos. Então, eu gostei dessa nova fase da Bia, porque daí ela começou realmente a entender o que importa para a vida dela, o que faz sentido na vida dela, que é a família, né? A saúde dela, a família. E aí houve aí uma mudança como cristão, né? Porque a gente começou a ter uma evolução nisso. Evolução espiritual. Teve uma evolução espiritual, e nisso eu a acompanhei. Foi ela que daí me puxou para isso. E hoje a gente consegue ter uma rotina de trabalho, uma rotina para nós, uma rotina para os filhos, deixando mais leve. Óbvio que tem aqueles momentos, você imagina, casal, trabalhando juntos. Nossa, não é full time. É um desafio, sim, assim, porque certeza. A gente está ali com um cliente e aí às vezes a gente deixa até escapar, um chama o outro de amor, né, amor? Aí o cliente fala, pô, vocês são casados? Sim. É muito engraçado isso, mas a gente usa disso para mostrar como pode ser leve isso, como pode ser agradável, como pode ser bom. Então é isso. Então essa vida cristã, essa vida família, de dar valor na família, aos amigos. Hoje a gente tem uma rotina totalmente diferente do que nós vivíamos há 1 ano atrás. É uma rotina saudável, é uma rotina cristã, né? Que a gente saiu de uma bolha, eu diria para você, Ana. A gente saiu de uma bolha. Literalmente. O que isso significa? Significa que a gente começou a ter tempo para nós, tempo para os nossos filhos, e isso, tempo muito bem, Bia, tempo de qualidade. Hoje os nossos compromissos, na maioria das vezes, é com Deus, compromissos cristãos, são a nossa célula, né, o nosso GC, grupo de crescimento, é a nossa igreja, é o nosso servir. E por incrível que pareça, a gente faz mais coisas do que antes, mas hoje com muito mais responsabilidade. E com produtividade no nosso trabalho. Porque eu descobri que Nossa, tem tempo fantástico. pra tudo. Nossa, então, isso, inclusive, até pegando um paralelo que vocês estão trazendo esse olhar, é bíblico, né? Há tempo para tudo debaixo da terra. E Perfeito, tempo para colher, tempo para plantar, tempo... Tudo. E a gente embola e a gente ocupa uma proporção de tempo toda voltada para o trabalho, e aí não há tempo para mais nada. Inclusive, Ana, eu estava tanto numa bolha de trabalho, que o meu lado espiritual estava... E a gente entendia que isso estava nos desgastando, né? Tava super também, desagradável, porque né? eu vim de berço
cristão. Então, pra mim, aquela rotina também... Mas eu tava no automático. Hoje foi assim, acho que esse podcast, ele traz, né? Deveria ser formato treinamento-aula. Porque o que vocês estão falando, eu tenho certeza absoluta, não sei se vocês, né? Você já teve a oportunidade de contar a tua história publicamente. Você já compartilhou com amigos, mas não sei quanto você já Sim. compartilhou. É o que a gente mais escuta, né? A queixa das pessoas, as pessoas desejam ter tempo, reclamam que não tem tempo, vivem no automático e aí sentem uma sensação de vazio, uma sensação de infelicidade, uma busca que não tem fim. E esse eu acho que é o tema da atualidade. A gente olha para o lado, eu tenho certeza que vocês devem ter muitos amigos. Nossa, muitos. Que passam por isso. E eu não sei se você, de alguma maneira, a gente já tá quase acabando, passa muito rápido. Eu ia te perguntar se você consegue, através da sua história, né, levar essa inspiração. Porque hoje, não sei se vocês viram, né? Vou até pedir para ela olhar aqui. Ela continua com esse sorriso agora. Então, o sorriso dela tá de volta. Sempre. Então, ela tem um sorriso. E ela pode dizer que quase ela perdeu esse sorriso, ficou por um tempo sem o sorriso. Então ela consegue sorrir. E esse sorriso, ele traz aí uma história gigante por trás, de superação. E o que você consegue, né? O que você gostaria de deixar aí para as pessoas? O que você já traz, você consegue trazer de aprendizado, que você já compartilha com seus amigos, sobre toda essa superação e esse aprendizado que você e o Alexandre tiveram em relação a como era a vida de vocês e depois desse episódio, com 31 anos, né? Com uma suspeita de AVC, com uma paralisia facial por burnout, estresse. Estresse. Muito estresse. O que você deixa dentro da tua história como legado? Tudo que tira a tua paz custa caro. Gente, para vocês terem uma noção, isso custou muito caro para mim. Viver no automático custou muito caro. E hoje, como lição, é que respeite o seu corpo. Respeite os seus limites. O corpo dá sinal. E por mais que a gente viva no automático, nós sabemos quando a gente tem que parar. E eu, infelizmente, eu parei quando eu fui diagnosticada. Mas se eu tivesse, não me culpo por isso, mas se eu tivesse, inclusive, escutado os meus amigos, primeiramente meu marido, meus amigos, meus familiares, minha mãe e meu pai, Beatriz, a vida não é sobre isso. Muita coisa eu tinha poupado da minha vida, mas eu creio que para tudo tem um tempo, como eu disse, e para todo mundo existe um propósito. E hoje eu posso falar com muita propriedade que, graças a Deus, Deus em primeiro lugar, sempre na minha vida, de novo, me sustentou até aqui. E o que eu posso deixar como legado, acho que é essa a palavra, é que todas as pessoas que passarem pelo meu caminho, todas as pessoas que eu puder ter contato, inclusive as que eu tenho, é que nada vence o amor, a resiliência, a fé, gente. Tenham fé. Tenham fé. Jesus é capaz de transformar a sua história, assim como ele transformou a minha. Eu tinha tudo para ser uma pessoa deprimida, à base de remédio, ficar deitada na minha cama, chorando, me lamentando. Mas não era isso que Deus queria para minha história. E hoje, eu posso dizer com propriedade que nada, gente, nada é mais importante do que a nossa saúde. Porque através dela, nós conseguimos impulsionar, empoderar outras pessoas. Porque quando eu precisei, que eu estava diagnosticada com paralisia facial e eu não tive esse acesso na internet, porque eu não achava ninguém que falava sobre isso, as pessoas, elas romantizam muito as histórias. Elas não falam a verdade. Dos desafios, né? Que ninguém por trás. fala sobre os desafios. Porque tem vergonha, porque é bonitinho, aquela vida perfeita no Instagram.
Não existe vida perfeita, gente. Eu tenho vários desafios, Ana. Vários. Eu também. A gente Nós sabe que a temos, vida né? real... A vida vida real. real A vida é real essa. é essa. Mas eu tô aqui, ó, firme e forte. Porque eu tenho um propósito. Então, se eu posso dizer, é que continuo distribuindo amor, paz, e quero iluminar a vida das pessoas e empoderar, para que elas sejam elas. Fotinha bonita no Instagram, gente, todo mundo tem. Eu tenho. Mas o estilo de vida conta, a realidade e a essência da pessoa, só você pode falar. Uau. É sobre você. Incrível, né? E que bom eu poder, Ana, estar ouvindo isso e testemunhando isso, essa mudança da Bia. Porque tudo que ela passou e o crescimento que ela teve, e hoje a gente aprende junto, cresce junto. E é isso. Eu fiquei sem palavras agora. Eu tô aqui processando, eu só olhei pra processar. Para poder processar, né? Enfim. Mas é isso mesmo. É a vida real, como a gente diz, né? Para nós é diário. É diário. E muitas pessoas podem perguntar, mas como que você lida com isso, né? Como que é seu dia a dia? Gente, meu dia a dia é normal como qualquer um outro. Como eu disse, desafios nós temos diários. Mas, gente, eu volto a dizer, a fé, ela faz romper. Acreditem, porque aconteceu isso na minha vida. E um outro ponto muito importante é que eu peço todos os dias para Deus, Senhor, ilumina o meu caminho. Que seja feita a tua vontade, como é feita já no céu. Eu vivo isso. E o que eu puder impactar as pessoas, falar do amor de Jesus, eu vou falar, né? Eu tô aqui processando que eu tô emocionada. E posso te garantir que tudo o que você passou e superou, ele é um meio para você poder... E, inclusive, você tá aqui, né? Você que tá aí do outro lado. Ouvindo, eu tenho certeza que você, de alguma maneira, se sentiu ali, ó, um quentinho no coração. Se inspirou para olhar para o que realmente importa. Entender que valores que estão em primeiro lugar na sua vida. Entender que o propósito rege o nosso caminhar. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E geralmente a gente vive... Por isso que eu falo tanto da história do automático. E eu posso te dizer que hoje, né, o nosso programa que conta histórias e que com o propósito de inspirar. A tua história, que é o teu desejo, ele já está se concretizando. Então, ele já está inspirando a vida de pessoas que vocês não fazem a menor ideia do alcance. E todo esse seu processo, a maneira como vocês, enquanto casal, conseguiram passar por esse processo, foi o que você comentou. Não estavam numa cama, não desistiram, foi desafiador, não foi fácil. Estão aqui para não só mostrar que superaram, mas também levar essa mensagem para que as pessoas permaneçam ali no caminho delas, buscando o melhor que a vida pode entregar para ela nos pequenos detalhes. Eu saio daqui hoje, né, renovada aqui, com essa inspiração, lembrando, de novo, o que realmente importa. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Saibam que vocês são inspiradores. Eu acho que o ponto auge, né, do nosso podcast hoje é você poder olhar ali para a câmera e dar um sorriso. Uau. Porque você sabe o que te custou e hoje você está aqui para poder sorrir. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns pela sua história linda. Parabéns por estar aqui inspirando vidas e por toda a superação. Muito obrigada, Alexandre. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando, né, dessa história e ser testemunha viva dessa história, porque, como ela disse, a nossa fé começa por aí, né? A mudança para tudo, olha só. Que show. Lindo, amor. Lindo. Sensacional. E eu agradeço muito, Ana, pelo convite.
hoje tá curada de tudo isso, de tudo que passou na minha vida, poder falar com leveza, poder ter paz no falar, porque esse assunto pra mim, gente, é leve. Eu não tenho uma carga aqui pra falar disso, eu não tenho vergonha disso. E ali fica a pegadinha, né? Finalizando. Que eu costumo dizer que quando a gente está contando, por isso que a história tem que ser contada pra gente. Quando a gente escuta, a gente fica impactado. Quando a gente conta, é inacreditável como a gente acha que a nossa história é só mais uma história. Mas saibam que não é. Muito obrigada. E nos vemos no próximo capítulo com a próxima história. Até o próximo podcast. Valeu, valeu. Obrigada.